E aí, a gente pode já passar para o nosso segundo caso, então. E esse aqui também é bem legal também. A gente tem a dona Joana, Lore. Então, ela tem 82 anos, ela é hipertensa, tem uma perda de peso aí não intencional, que ela não mensurou, mas falou que não tá cabendo direito nas roupas, tá ficando folgado o cinto, não tá mais dando para usar as roupas. Uma fraqueza muscular, que ficou se é fraqueza, se é fadiga, e dificuldade para caminhar longas distâncias aí, tá? E aí isso acabou deixando ela mais restrita em casa, acabou abandonando o seu círculo social e acabou ficando vindo para consulta aí. E aí, o que a gente tem para pensar nisso daí, né? Além de pensar em coisas como maneoplasia e outras coisas assim, mas o que você acha que a gente tem que comentar então em relação a isso? Então, Zé, um paciente idoso apresentando perda de peso não intencional, fraqueza e fadiga, a primeira síndrome que tem que vir à mente de qualquer médico é a síndrome de fragilidade do idoso. E aí, eu gostaria de falar sobre duas questões importantes para a nossa prática. Eu acho que a primeira é a importância de a gente aplicar scores validados para avaliar fragilidade e não se basear no shape score. Porque muitas vezes a gente olha, ai, é idoso, octogenário, ai, é magrinho, né? Não, é frágil. Ou, às vezes, é um paciente obeso sarcopênico, e aí a interpretação contrária, né? Não, ele é obeso, ele é robusto, ele não tem síndrome de fragilidade. E a gente erra muito. Fala que ele é eutrófico, tá gordinho. Não é assim que a gente avalia a fragilidade. Então, às vezes, estabelecer o diagnóstico nos extremos, né? Aquele paciente com demência de Alzheimer avançada, acamado, que alimenta por GTT, é fácil definir fragilidade, né? O outro extremo do paciente maratonista também é fácil definir que ele é robusto. Mas a grande maioria, assim, o grosso do dia a dia, vai estar naquele campo intermediário que a gente não vai conseguir definir com precisão se esse indivíduo é frágil ou robusto por shape score, né, no olhômetro. Então, apliquem scores. A gente tem trilhões de scores de fragilidade. Os scores mais tradicionais, os pioneiros, né, foram a gente tem duas grandes vertentes de scores de fragilidade, que é o modelo fenotípico de Linda Fried e o modelo do acúmulo de déficits de Rockwood. E a partir desses dois modelos foram se desenvolvendo os scores de fragilidade mais atuais. O de Linda Fried é o mais famoso, o mais tradicional, talvez o mais utilizado em pesquisa, mas eu acho ele um pouco difícil de ser aplicado na clínica, no dia a dia, porque ele traz alguns critérios que precisam digamos, de muita burocracia, né? Para ser avaliado. Então, acaba não sendo tão prático para o dia a dia. Então, tem dois Olha scores... que geriatra gosta de score, né? Passa mais de 40 minutos da consulta fazendo score, escala. Não é bem assim. Eu não sou fã de escala. Meus alunos até escutam isso nas minhas aulas. Eu não sou muito fã de escala, mas tem algumas que são essenciais. Mas, assim, a escala tem que ser factível. Não adianta ela ser a melhor se a gente vai levar 30 minutos e não vai acabar não aplicando no dia a dia. Tem que fazer toda a consulta gastando isso de tempo, né? Exatamente. Então, assim, eu procuro trazer as escalas que são fáceis de serem aplicadas e que são validadas, que são estudadas e que mostram uma boa acurácia para avaliar fragilidade. Então, tem duas que eu costumo aplicar, que é a do SOF e a do Frail. Eu trouxe aqui a do Frail, então é um mnemônico, cada letra vai representar um critério que é avaliado. Então, o F é de fadiga, se o indivíduo refere fadiga, ele pontua um ponto. O R é de resistência, então você vai questionar se ele tem dificuldade para subir um lance de escadas. O A é do inglês de ambulation, se ele tem dificuldade para andar um quarteirão sem dificuldade. O I de illness, então, se ele tem a presença de 5 ou mais doenças crônicas, e a gente tem uma lista dessas doenças. E o L de loss of weight, né? Perda de peso de mais de 5% nos últimos 6 meses. Se ele não pontua nenhum desses critérios, ele é robusto. Se ele pontua 1 ou 2, ele é pré-frágil. E 3 ou mais, ele é frágil. Então, o Frail é super prático e uma boa escala para avaliar a fragilidade. Uma dúvida. Da resistência e da deambulação, porque a gente que é cardio acaba, para mim, o que é dificuldade? É falta de ar. No caso aqui, é dificuldade mais de locomoção, de
tempo que ele vai demorar para subir um lance, tipo um get up and go? Só pra gente entender um pouquinho também, Lori. É uma excelente pergunta, porque aí a gente já entra num outro ponto. Às vezes, a fragilidade, ela pode se confundir com a doença cardiovascular, porque os sintomas podem mimetizar. Que aqui eu vi um monte de coisa que eu vejo dos pacientes do ambulatório. Exato. E hoje a gente está entendendo que as doenças cardiovasculares e a síndrome de fragilidade do idoso, elas têm uma relação bidirecional, onde uma aumenta o risco da outra e a outra aumenta o risco da uma, e elas estão interligadas e a gente não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Fica nesse contínuo. Exatamente. E além de elas compartilharem de mecanismos fisiopatológicos, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, elas também têm sinais e sintomas semelhantes, que muitas vezes vão dificultar essa avaliação. E às vezes a doença cardiovascular está causando a fragilidade. Perfeito. Então, aqui, assim, dificuldade de subir um lance de escadas. Pode ser por dispneia, pode ser por fadiga, pode ser por fraqueza muscular. Então, tem uma fraqueza por uma sarcopenia e não consegue subir. Então, é dificuldade de uma maneira geral. E aí já pontua. E aí, para tornar essa avaliação um pouco mais objetiva, a gente tem estudado agora algumas escalas, especificamente em cenários da cardiogeriatria. Então, tem uma escala que eu particularmente gosto bastante, eu ia falar um pouquinho mais na frente, mas acho que a gente pode puxar o gancho, que é o EFT, o Essential Frailty Toolset. Então, essa escala para avaliar a fragilidade, o EFT, ela vem sendo muito utilizada em diversos cenários da cardiogeriatria. Ela foi publicada, se não me falha a memória, em 2017, num estudo do Jack, onde eles pegaram várias escalas de fragilidade já validadas, vários scores, acho que 7 ou 8, e comparando todos eles em pacientes com estenose aórtica grave que foram submetidos a TAV ou cirurgia de troca valvar, o EFT foi o melhor score para predizer desfecho negativo. Foi o score mais acurado, com a maior curva a maior área sobre a curva ROC, né? Então, e aí a partir disso ele já foi utilizado em outros cenários, como paciente que vai se submeter à cirurgia de revascularização miocárdica, e tem se mostrado um score bem útil, bastante acurado para avaliação prognóstica em pacientes em cenários cardiológicos, né, em cenários da cardiogeriatria. E como vocês podem ver na ilustração, ele é bem objetivo. Então, assim, a gente avalia 4 critérios, que é a capacidade de levantar e sentar da cadeira sem o apoio das mãos 5 vezes, uma avaliação cognitiva. E aí é tipo um mini mental, assim, pode ser? Ou é um shape score do cognitivo aí? Você acha que o cara menos big ali, ele já pontua. Não, pior do que avaliar a fragilidade no shape score é avaliar a cognição no shape score. Não me diga isso, pelo amor de Deus. A gente é cardiologista ortopedista, entendeu? Eu vou trazer uma solução para vocês, então. Originalmente, o score utiliza o Minicog. Tá. Que não é uma escala que a gente costuma utilizar no Brasil, eu acho que nem é validada aqui. Mas pode ser utilizado o Mini-Mental, ele coloca como um ponto de corte de 24 para a gente caracterizar a alteração cognitiva. E eu ainda sou um pouco mais prática, eu utilizo o DSS. O DSS é uma escala cognitiva, uma escala de rastreio cognitivo que é bem mais prática, bem mais rápida do que o Mini-Mental. E ela foi comparada com o Mini-Mental e mostrou uma acurácia até melhor na avaliação cognitiva. Então, para resolver os seus problemas, não avaliar a cognição do shape score, a gente pode fazer o DSS. Beleza. E aí, a gente avalia hemoglobina e albumina sérica. Então, vejam, são 4 critérios super tranquilos de serem avaliados. E essa escala tem se mostrado bastante útil nos cenários da cardiogeriatria. Alguns estudos também já na cardiogeriatria utilizam o CFS, que é o Clinical Frailty Score. E aí é bem interessante, Zé, porque é uma escala visual, então ela vai de 0 a 9, sendo 0 o indivíduo mais robusto e 9 aquele paciente doente terminal. E aí vem a imagem do indivíduo e a descrição da sua condição clínica e funcional. E esse score, ele acaba também sendo um pouco melhor para situações agudas, porque imagina, né, o
o paciente internou com edema agudo de pulmão, você não vai pedir para ele levantar e sentar 5 vezes, né? Claro. Então, no cenário agudo, é bem difícil, é um desafio a gente avaliar a fragilidade nesse perfil de paciente. E teve um estudo até que comparou o Grace com o CFS em pacientes idosos, se eu não me engano, com mais de 75 anos, e mostrou que o CFS foi melhor em predizer desfechos negativos do que o Grace. Legal. Então, acho que é uma escala também bastante útil e acaba mitigando esses problemas, esses desafios que a gente tem na avaliação da fragilidade no cenário agudo. Então, vejo que a gente tem escalas que são práticas, são fáceis, que dá para aplicar no dia a dia e que vão ajudar bastante a gente, tanto na avaliação prognóstica de desfecho, quanto nas decisões terapêuticas, né? Perfeito, então, porque muitas vezes a gente tá nessa dúvida, né? Putz, eu acho que é frágil, será que vale a pena a gente fazer uma intervenção mais pesada, vai para uma cirurgia, por exemplo? Tô na dúvida que a gente vai falar entre TAV ou cirurgia convencional, isso aqui pode ajudar bastante também, né? Até para abordar a família, ter uma coisa mais objetiva também, explicar de prognóstico, né? Zé, e aí eu já puxo o gancho para o segundo ponto que eu queria chamar a atenção sobre essa questão da fragilidade, né? Acho que o primeiro é não avaliar a fragilidade pelo Shape Score, né? Apliquem um score. Take home message de hoje aí. Apliquem um score validado. E a outra mensagem que eu gostaria de trazer talvez seja até um pouco polêmico falar isso, mas assim, eu acho que os médicos, de uma maneira geral, muitas vezes olham para a fragilidade como uma condição que vai contraindicar procedimentos. Sim. E contraindicar terapêuticas, né? É frágil e tem FA, não vamos anticoagular, né? Uhum. É frágil e tem estenose aórtica grave, não vamos fazer TAV. Então, e não é bem assim. Porque hoje, com a evolução no nosso conhecimento a respeito da fisiopatologia, da fragilidade, entendendo a fragilidade e as doenças cardiovasculares como tendo uma relação bidirecional, a gente vê que muitas vezes a fragilidade é consequência da doença cardiovascular. E aí, se você trata a doença cardiovascular de uma maneira mais agressiva, você pode reverter aquela fragilidade. Então, a fragilidade não é uma doença degenerativa. É uma doença, é uma condição dinâmica. Então, ela pode ser reversível ou, pelo menos, parcialmente irreversível com tratamentos específicos. Claro que, na maioria das vezes, a fragilidade vai ser multifatorial, né, no paciente idoso. Então, a gente vai ter uma série de condições gerando aquele quadro de fragilidade. Mas, muitas vezes, a gente consegue identificar um fator principal como gerador daquela condição. Então, eu tive um caso bem emblemático, que às vezes eu gosto de citar, que quem acompanhou comigo foi até Tamer, que é colega lá da arritmia, né? Então, foi uma paciente que me procurou porque ela estava com queda, caindo, né? Então, o idoso caindo, procura o geriatra. E, na verdade, quando a gente foi avaliar mais a fundo, eram quedas de origem inexplicada, ninguém testemunhava, ela não tinha reflexo, quando acordava não sabia o que tinha acontecido, e que é um diagnóstico diferencial de síncope. No exame físico, estava com a frequência cardíaca de 30 e poucos, né, uma bradicardia. Enfim, no final das contas, diagnosticamos disfunção do nó sinusal, ela tinha pausas sintomáticas, né, pausas muito longas sintomáticas, eu encaminhei para a Tamer. E essa paciente tinha iniciado esse quadro de quedas, que na verdade eram síncopes, tinha mais ou menos 3 meses. E ela fragilizou nesse período de 3 meses. E a condição principal responsável pelo quadro de fragilidade dela foi a disfunção do nó sinusal. Então, a gente ia contraindicar um marcapasso para essa paciente. Essa paciente colocou o marcapasso e ela reverteu o quadro de fragilidade. Ela não estava andando porque ela tinha medo de cair. Ela fez TCE, fez lesões importantes desses quadros de síncope. Então, assim, ela desenvolveu a síndrome pós-queda, com medo de cair. Ficou mais sarcopênica porque foi ficando mais imobilizada, e tudo isso gerou uma síndrome de fragilidade, mas você tem que ter uma avaliação global e entender em quanto tempo essa síndrome de fragilidade está evoluindo e se existe um fator causal principal, porque às vezes é uma síndrome de fragilidade aí que evoluiu em pouco tempo e que pode ser totalmente revertida, como é o caso dessa paciente. Ainda mais que é relacionada a uma disfunção que você consegue corrigir de uma forma fácil, né? Porque exatamente. Eu vejo muitos pacientes também que falam assim, ela não aguentaria um procedimento de marca-passo, mas também é um procedimento tranquilo, né? É um procedimento simples. As pessoas têm um certo tabu em relação a isso, achando que é um procedimento muito complexo, muito agressivo, mas é realmente um procedimento, por exemplo, tem um BAVT, você não vai deixar
de passar um marca-passo por conta da fragilidade? Imagina, né? Exato. E assim, foi o tratamento da doença cardiovascular que reverteu o quadro de fragilidade, a síndrome de fragilidade. Então, quando a gente avalia a síndrome de fragilidade, a gente não pode avaliar como uma fotografia. É frágil ou não é frágil. A gente tem que avaliar como um filme e olhar todo o caminho percorrido por aquele idoso para chegar ali. Uhum. Então, uma coisa, aí puxando o gancho também para falar de estenose aórtica, né? Eu tive 2 casos interessantes também que às vezes eu mostro nas aulas. Uma coisa é uma paciente com estenose aórtica grave e que já abriu, assim, na verdade, que foi diagnosticada já apresentando dispneia, mas porque tinha uma osteoartrose de joelhos muito importante que estava limitando, ela não se exercitava e aí acabou não manifestando o sintoma porque se autolimitava. E esse quadro vem se arrastando há alguns anos. E aí, essa é uma situação. Outra situação é um paciente que começou agora com sintoma de estenose aórtica e que fragilizou porque está se autolimitando em decorrência do sintoma. Mas essa fragilidade foi uma evolução da estenose aórtica. Na outra situação, não, é uma fragilidade que vem evoluindo de longa data por conta de uma osteoartrose que gerou sarcopenia, que gerou sedentarismo e baixo grau de atividade física. Então, são 2 cenários diferentes. É como uma síndrome bem heterogênea, né? Exato. Essa paciente, ela tem uma maior chance de reverter a fragilidade resolvendo a doença cardiovascular. A outra paciente, talvez não. Ela já vem evoluindo de longa data e não foi a doença cardiovascular que gerou a síndrome de fragilidade. Perfeito. Na verdade, a fragilidade que gerou baixo grau de atividade física estava até mascarando o sintoma da estenose aórtica. Então, essa avaliação global, né, não só dizer se é frágil ou não, ou robusto, não é suficiente. A gente tem que ter toda essa avaliação causal e de tempo de evolução. Porque até uma você usa a fragilidade como argumento para você intervir e a outra você usa a fragilidade como argumento para você talvez, entre aspas, não ser tão agressivo até em relação a isso. Como muda muito a utilização desse score de fragilidade. Puta, que legal. Exatamente, exatamente. E eu acho que, assim, só para finalizar essa questão da fragilidade, também lembrar que, como eu falei, a fragilidade não necessariamente impõe uma expectativa de vida limitada e não corresponde a uma doença neurodegenerativa, ou uma doença degenerativa que invariavelmente vai progredir. Então, também ter cuidado para não poupar o paciente de determinadas terapêuticas que vão beneficiar ele, né? Justo. Então, como eu falei, assim, a gente vai falar mais na frente, mas às vezes pacientes com FA e com fragilidade, que são os que mais se beneficiam, tem um benefício líquido maior da anticoagulação, porque tem maior risco de desfechos mais assim graves. Como eles também têm risco de sangrar, tem maior risco trombótico também. Isso, e os AVCs normalmente são mais graves, com sequelas mais graves, e não são anticoagulados porque são frágeis. Ou com subdose, que aumenta o risco de sangramento também. Subdose off-label, né, sem os devidos critérios, que nem traz o benefício e ainda traz o risco da anticoagulação. Não, perfeito. Acho que esse papo de fragilidade ficou muito legal. Acho que é uma coisa que, como cardiologista, eu não tenho essa prática, esse tato, né, obviamente, mas acho que vai agregar bastante aí nas consultas. E acho que de fragilidade, mais algum ponto que acho que valeria a pena, que a gente comentou então sobre os critérios de rastreio, do que a gente tem que entender, rastrear, entender da onde está vindo essa fragilidade também. E, bom, acho que a gente falou, né, os pontos mais importantes. Fechou.